Estamos de volta com mais informações, mais notícias do Fluminense direto aqui de Orlando, nos Estados Unidos, véspera da final da decisão, quartas de final de Copa do Mundo. Amanhã tem Fluminense e Al Hilal. Quem não tá com essa adrenalina, com essa ansiedade boa, tá vivendo errado, porque se Deus quiser a gente vai conseguir confirmar essa vaga na semifinal, que é realmente um sonho absurdo. E o Fluminense está fechando aqui no estádio do Orlando City a preparação para o jogo de amanhã. O treino rolando neste momento, a gente acompanhou parte do início da atividade, do aquecimento, que é o que a FIFA libera para a gente. Falamos também com o Martinelli, com o Fuentes por aqui. Vou colocar para vocês as imagens ali de dentro do estádio, né, do que a gente conseguiu fazer. Bonito estádio do Orlando City, um estádio menor em relação aos estádios da Copa do Mundo, mas é um estádio bem bacana. O Fluminense não vai jogar aqui, vai jogar num estádio aqui perto também, né, que é o Camping World Stadium. Não é o estádio do Orlando City, mas o Fluminense escolheu aqui esse estádio para finalizar a sua preparação, para que o técnico Renato Gaúcho possa definir o time que vai entrar em campo amanhã. Se é que ele já não definiu, talvez não. Talvez tenha algumas dúvidas e ele vai trabalhar para definir essa equipe hoje. Temos algumas possibilidades e mais tarde a gente vai falar com o Renato, aí sim, lá no estádio, no palco do jogo, aquela entrevista coletiva pré-jogo, como vocês já estão acostumados. A gente vai falar com o Renato para ouvir dele o que ele está pretendendo. Ele não entra em detalhes, né, de estratégia, de tática, mas talvez a gente consiga tirar uma ideia do Renato do que ele está preparando para esse confronto. A possibilidade de repetir o esquema com 3 zagueiros é viável, é possível? Julgo que sim, porque o Al Hilal também joga com 3 zagueiros. É um esquema que o Simone Inzaghi, que era técnico da Inter de Milão, inclusive, e agora vai enfrentar o Fluminense como técnico do Al Hilal, é o esquema que ele utilizava no time italiano. E foi um esquema que rendeu temporadas incríveis, que levou a Inter de Milão até a final da Champions League. A intenção, a ideia não era implementar de cara esse esquema com 3 zagueiros, mas ao longo da Copa isso foi acontecendo e deve se repetir contra o Fluminense. Então o Renato teria a oportunidade de novamente elevar a estatura. Então o Renato teria a oportunidade de espelhar novamente esse esquema. Mas não descarto ele voltar para o esquema normal com 2 zagueiros, entrando o Fuentes na lateral esquerda, lembrando que o René está suspenso, porque ele enfrentou o Borussia Dortmund dessa forma. O Fluminense jogou muito bem e jogou com 2 zagueiros. O Borussia também tem 3 zagueiros. Então, assim, não é uma fórmula exata, não tem fórmula exata. Cada jogo é uma estratégia, é uma forma de jogar e não necessariamente sempre espelhar o adversário vai dar certo. Isso não é a garantia de resultado. Senão seria muito fácil, né, você planejar uma estratégia no futebol. Então vamos ver o que o Renato vai aprontar para esse jogo. No mais, eu acho que a gente não deve ter mudanças, né, no meio de campo em relação aos 3 volantes. Na verdade, eu acho que o Bernal ele entra contra a Inter de Milão, mas por uma questão também de estatura. Não sei se está descartada a possibilidade da volta do Hércules, por exemplo, que entrou inclusive no segundo tempo e fez o gol. Mas o Bernal teve uma boa atuação, então pode ser que ele seja mantido. E aí, se o Renato optar por desfazer o esquema com 3 zagueiros, automaticamente o escolhido para jogar no ataque pelo lado esquerdo, imagino que seria o Canóbio, até por essa questão de ter que compensar na marcação, de ter que voltar. O treino tá quente aqui, por sinal, porque a gente está do lado de fora aqui do estádio, a arquibancada é bem aqui próxima, bem pertinho aqui, dá para ouvir a galera gritar lá de dentro. A gente vai trazer aqui a palavra do Fuentes, do Martinelli, mas antes eu queria trazer alguns pontos aqui importantes que ontem acabou não dando para repercutir aqui no canal. Por sinal, se você puder deixar seu like e se inscrever, é muito importante, tá? Além do seu comentário, que é sempre muito bem-vindo, ajuda demais a gente aqui nessa cobertura que estamos fazendo. Eu vou trazer um trecho dos bastidores do Fluminense. Muita gente viu, mas eu queria ressaltar isso aqui, porque eventualmente alguém pode não ter visto, enfim, se informa por aqui. Eu acho legal a gente compartilhar o trecho da fala, dá para dizer que é uma pré-eleção, né, do Thiago Silva antes da bola rolar contra a Inter de Milão. Não espera depois do jogo falar, pô, poderia ter feito. Não. Eu me emociono porque vocês vão entender um pouco. 2014, estava disputando a Copa do Mundo no Brasil. E um dos dias lá de folga, fui pra casa. Chegou meu padrasto, cara, que é o cara que me fez hoje ser o Thiago Silva. Ele estava doente, eu não sabia a gravidade da doença, velho. Eu não sabia.
Voltei para a seleção, acabou da forma que acabou. Ele foi internado, eu fui para Paris. Comecei de novo a minha pré-temporada. Em um dos primeiros jogos do campeonato, minha esposa me liga e fala: seu padrinho morreu. Sabe o que eu quero dizer com isso, velho? Eu não fui ver ele no hospital porque eu achei que ele ia sair. O que eu quero dizer? Não deixa de fazer lá dentro, velho, o que a gente pode fazer agora. Não deixa pra depois porque não dá tempo, velho. Aproveita o momento, desfruta. Com alegria, mas com responsabilidade. Dito isso, a gente precisa acabar com 11. Não leva essa coisa pro lado desleal. Seja leal com os caras, mas compita com os caras pra caralho. Temos que competir com os caras. Tá bom? Que Deus nos abençoe, velho. Vambora. Vamos lá. Então um discurso muito impactante, muito emocionante do líder, do capitão, do jogador que é o espelho para muitos ali, do jogador que é uma referência, que é muito importante, e vem do fundo da alma, né? E eu concordo muito com o Thiago nesse sentido. A gente não deixar para amanhã, porque amanhã a gente não sabe. Hoje a gente recebeu, por exemplo, a notícia dessa tragédia que foi o acidente com o Diogo Jota e com o irmão dele, jogador do Liverpool, da seleção portuguesa. É um cara que casou há 10 dias, que tem 3 filhos lindos e que num acidente de uma hora para outra perdeu a vida. Então são coisas que impactam a gente, que me deixa muito triste acordar com uma notícia dessa, uma tragédia muito grande. A gente sabe que tragédias assim acontecem todos os dias. Então a gente tem que viver o hoje, fazer o máximo sempre que a gente pode fazer, porque o dia de amanhã a gente não sabe. E creio que esse é um discurso que certamente impactou muito os jogadores do Fluminense ali. Porque, claro, trazendo para algo muito menor do que uma vida perdida, evidentemente, coisa que até o Thiago fala nesse discurso, né? Mas trazendo para coisas do dia a dia, para objetivos, para sonhos, é o sonho do Fluminense chegar a essa semifinal, a final, assim como é o sonho do torcedor do Fluminense em ver o time nessa situação. Então, os jogadores que estão aqui, eles sabem que não vão ter uma oportunidade como essa. Muitos não vão ter mais essa oportunidade. É uma oportunidade única. Então é viver cada minuto e brigar por cada centímetro em campo. Eu acho que é dessa forma que o Fluminense pode superar e ir muito além daquilo que a gente imaginava. Já está indo além, já está fazendo história, mas pode fazer ainda muito mais. E havia antes do início da Copa do Mundo, durante a fase de grupos, aquela discussão em relação ao favoritismo dos europeus, porque eles são muito melhores, porque não tem como competir, e a gente vê uma realidade bem diferente hoje. Guardados as devidas proporções, detalhes que impactam realmente a participação dos europeus aqui, isso não diminui em nada o que os brasileiros estão fazendo, como Palmeiras e Fluminense, principalmente, que estão nas quartas de final. E o Courtois, goleiro do Real Madrid, deu essa declaração aqui. No, porque nosotros que conocemos de fútbol nunca hemos dudado del nivel. Obviamente si crees a 4 tuiteros que piensan que el nivel es una mierda, pues te equivocas. Pero la gente que entiende de fútbol sabe que los equipos brasileños son buenos, que Al Hilal es un gran equipo, que Monterrey hoy puede ganar perfectamente al Dortmund y no que los equipos europeos somos los mejores. Yo creo que al final es así, el nivel es alto y eso se demuestra cada partido. Yo creo que hay muchos partidos buenos, interessantes de ver e nós temos que seguir trabalhando bem para, ojalá, chegar à final. Courtois basicamente tirou todo mundo pra merda ali, né? Da galera que chamou de tuiteiros, que ficam dizendo que vai ser fácil, que os europeus são muito melhores. Mas é bom ouvir isso, cara. É legal ouvir isso, porque é um jogador de altíssimo nível que joga, né, num clube gigantesco como o Real Madrid. O próprio Xabi Alonso, que hoje é técnico do Real Madrid, falou sobre isso também, respeitando muito os adversários, elogiando os times brasileiros. É bacana, eu acho, ver isso de jogadores, treinadores que fazem parte da elite do futebol e com certeza estão olhando diferente para os brasileiros pelo que foi feito até aqui nesta Copa do Mundo. E até para um Al Hilal, por exemplo, que empatou com o Real Madrid, que eliminou o Manchester City. Então é um confronto de 2 times que merecem muito estar onde estão nesse jogo de amanhã. E para fechar aqui, vou trazer um relato que é até um pouco engraçado, da mídia argentina repercutindo o sucesso do Fluminense, do Renato Gaúcho como treinador, depois a vitória sobre o Inter de Milão, e os caras falando, queria muito ser o Renato Gaúcho, estão preocupados com os brasileiros, agora com mais dinheiro ainda. Vamos ouvi-lo. Ojo con Fluminense en la Sudamericana porque creció
tiene un técnico pillo, Sí, ganador, experiencia. ganador en todo sentido, Renato. Ganador. Yo quería ser como Renato cuando era chico. Portaluppi. Me ponía La la vincha. vincha. Me ponía la vincha y Tomando jugaba sol. jugaba con el pantalón cortito así, ¿viste? las medias bajas. Y dámela. Renato la rompía en los partidos nocturnos. Y con un nombre fantástico aparte. Perfecto de Portaluppi, 3 centrales, Que lo sorprendió. 2 laterales, 5 en el fondo. Vení, que yo te ataco de contra, y le dio ese paso a los rapiditos. Sí. Eso debió hacer River para mí. Sí, claramente. No lo dije hoy porque lo dijo Kibu, sino que lo dije antes. Sí. Porque no hay que bien. jugar de igual con todos. Es mentira eso, ¿eh? Está bien, yo creo que sí, que es verdad eso. Yo creo que los grandes equipos tienen que tener distintas maneras de jugar y adaptarse según las necesidades y hasta las limitaciones que vos puedas tener y hasta las virtudes que vos puedas tener. Bueno, Pusa, buena tarea Fluminense, ¿eh? Ganó bien. Ah, bueno, gracias. ¿Sabés No, qué? pero que... Pará, una cosa. Ustedes son ¿sabés- obtusos, ¿Sabés yo qué me comento lo que preocupa? pasa. ¿Sabés qué me preocupa? Que tenemos un equipo de Libertadores, Palmeiras, Sí. y una de Sudamericana, Fluminense, Sí. que se traen, por ahora, 40 millones de dólares. Además, Buen punto, ¿eh? Entonces van a mirar y dicen, che, me gusta el 4 de San Lorenzo, venga. Dame el 2 de Independiente, bien. Dame el 3 de Racing, que ¿Sabes venga. por qué? La brasileña Pero sería bueno, hermoso. es Yo un te momento digo, del Al Hilal estoy- terrible, ¿eh? Estoy muy Se ayudó sorprendido. Infantino, tuve una chance más. Llegan a pasar Fluminense, no va a pasar, Fluminense, Palmeiras. Qué lindo, ¿no? Que nos van a comprar el club, No los jugadores, el club. ¿Cuánto vale el club? 60 palos, tomá, te lo compro, Renato, con el colegio y todo. No se vende nunca. No, tremendo, Afuera lo que chicos, quieran tremendo venir. la guita que están ganando. Hay dos... De arriba. Os caras estão desesperados porque já há uma disparidade financeira hoje entre o Brasil e o restante da América do Sul em relação ao poder de investimento. E aí Palmeiras, que está na Libertadores, Fluminense, que se Deus quiser vai voltar para a Libertadores também, né, com essa premiação da FIFA altíssima, é mais dinheiro que entra e, consequentemente, em tese, né, os clubes podem investir um pouco mais. E isso, obviamente, é uma coisa que deixa eles preocupados com a saída de jogadores de lá, mas a brincadeira é engraçado como o estereótipo é um negócio absurdo, né? Sempre que vão falar do Renato, em qualquer lugar do mundo, sempre cito vida noturna, né? Mulheres. É incrível a imagem que o Renato construiu ao longo da carreira, além de ter sido um craque. Vamos trazer agora aqui, direto do estádio do Orlando City, falamos com Martinelli e também com Fuentes nessa véspera de jogo. Acho que foi uma grande vitória, acho que foi uma vitória consistente, a gente conseguiu. O grupo já tinha confiança, acho que dá mais moral, dá mais confiança ainda para a gente continuar acreditando no nosso sonho. Então acho que a gente ficou muito feliz, mas acho que é passo a passo, pé no chão, que a gente tem mais um jogo difícil para que a gente possa fazer mais um grande jogo e possa sair classificado. Martinelli, vocês vão ter pela frente agora uma equipe que não é uma grande equipe do futebol europeu, não é um time tão badalado assim, mas é um time que recebeu bilhões de investimento nos últimos anos e que tem jogadores que atuaram por equipes importantes da Europa. Como é que vocês estão estudando essa equipe? O que vocês esperam? Se vocês já absorveram bastante coisa que a comissão técnica passou para vocês, como é que vocês enxergam esse Al Hilal que vocês terão pela frente? A gente assistiu alguns vídeos deles, o Renato tá passando, mas a gente sabe que é uma grande equipe, tem muitos jogadores que jogou na Europa, mais da metade do time deles veio da Europa para jogar no Al Hilal. Então a gente sabe que vai ser um confronto muito difícil. Eles fizeram grandes jogos contra o Real Madrid, agora passaram pelo City. Então acho que é uma equipe muito forte, mas acho que vai ser um grande duelo. A gente vai entrar para competir também com eles, então acho que vai ser um grande jogo. Talvez um dos maiores méritos desse time do Fluminense seja a manutenção do foco e a adaptação, né, ao adversário, à competição. Como é que vocês esperam manter isso para esse duelo contra o Al Hilal, Martinelli? Acho que é mesmo foco, mesma intensidade que a gente vem tendo, assimilar a ideia que o Renato vai montar para esse jogo. Acho que esses jogos de Copa do Mundo você tem que se adaptar muito rápido ao adversário, como que vai se postar, atacando, defendendo, saber os pontos fortes, onde que você pode ganhar o jogo. Então acho que é um jogo de muita inteligência e quando chegar dentro do campo realizar bem. Martinelli, as equipes brasileiras chegaram aqui, acho que muito sem posto de favoritos, né? Por conta dos adversários, principalmente os europeus, foram construindo uma história na competição sem ter essa pressão de favoritismo nas costas e hoje temos, né, o Fluminense e o Palmeiras nesse estágio de quartas de final. Você acha que isso ajudou a desfrutar um pouco mais a competição, a ir vivendo
fase a fase de uma outra forma, acho que um cenário um pouquinho diferente do que vocês encontram no dia a dia nas competições sul-americanas e no Brasil, de muita pressão para ganhar, para chegar? Eu acho que quando a gente veio, a gente sabia da força do nosso grupo, sabia que ia encontrar bastante clube europeu forte. Então acho que uma coisa importante que a gente está sendo é feliz dentro de campo, tirando essa pressão de fora. E a gente vem conseguindo ter bastante resultados, bastante entrega em todos os jogos. Mas eu acho que é isso, acho que a gente tem que entrar leve, com responsabilidade, para que a gente possa fazer o nosso melhor trabalho e representar bem o Fluminense. Martinelli, nos 2 jogos que vocês passaram, o Fluminense e o Al Hilal, digo, né? Os dois fugiram um pouquinho da característica normal dos times, né? Que são times que gostam de jogar, gostam de serem protagonistas, para alterar a estratégia de acordo com o adversário, com o que tinha que fazer. Para esse jogo aqui, quem é que vai ser o protagonista? Quem é que vai atacar? Não, isso aí não tem como a gente definir isso. Acho que vai ser na hora do jogo. Eles vão montar uma estratégia, a gente vai montar outra. E eu acho que quem souber fazer a melhor estratégia, se adaptar melhor ao jogo, vai sair com essa classificação. Mas vai ser um duelo interessante. Vocês estão acostumados com jogos a cada 3 dias, 4 dias no Brasil, mas aqui o nível de exigência tem sido maior, de concentração, o desgaste físico também com o calor. Como é que vocês estão fazendo para dosar isso, para conseguir chegar com a cabeça da melhor forma, com as pernas inteiras também, para esse jogo contra o Al Hilal? Acho que a intensidade está muito alta, está quente, a gente joga 3 horas da tarde. Mas acho que a preparação física, o fisiologista sempre está cuidando muito bem da gente, está dosando a questão de trabalho, de treino também. Então, pós-jogo ali, você dá aquela descansada na cabeça para logo concentrar novamente. Mas eu acho que tá sendo boa a recuperação, a gente tá fazendo todos os trabalhos que tem que fazer para que quando chega no jogo, chegue o próximo do 100%. Marcos, beleza, minha camarada. Como é que você tá? Show de bola. O torcedor tá mandando um beijo pra você, um abraço pra você. A galera falando bastante do seu futebol nas redes sociais. Parabéns pelo jogo que você fez contra a Internacional. Foi um sonho pra gente. Agora é o seguinte, meu camarada. A gente quer sonhar, a gente tá sonhando mais alto agora. E a culpa é de vocês. Preparados pro jogo de amanhã contra o Al Hilal? Obrigado, Gugu, pelas palavras. Valeu, obrigado mesmo. Toda a torcida do Flusão. A gente está fazendo um grande trabalho. Eu acho que a expectativa nossa, do torcedor também. Então, a gente vai finalizar hoje o trabalho, mas a gente já tem tudo um plano traçado para que a gente possa fazer um grande jogo amanhã e possa sair com essa classificação. Parabéns, dá um abraço. Se Deus quiser. O Fluminense passou pela Inter, o Al Hilal passou pelo Manchester City, os 2 times europeus eram favoritos, etc. Os 2 montaram uma estratégia para isso. Como que vai ser esse jogo? Como você imagina que vai ser esse jogo entre os 2? São 2 times que gostam de jogar, gostam de ter a bola. Você acha que os 2 vão tentar fazer isso dessa maneira ou vai ficar na estratégia do franco atirador? Ya tú lo has dicho, es estrategia, es Copa del Mundo, es ganar o ganar, las finales se ganan, no se juegan, entonces de aquí en adelante cada partido es una final y de cualquier forma tenemos que intentar ganarla. Ojalá jugando bien, ojalá con la posesión del balón en 200%, ojalá que no suframos, pero de seguro, como toda final, ellos van a tener sus buenos momentos, nosotros también, y lo importante es aprovecharlos. É claro que todo mundo tinha uma expectativa de um possível duelo contra o Manchester City, né, que estava nessa chave. O Al Hilal conseguiu eliminá-los. Eu queria saber como é que foi a reação de vocês, como foram vocês acompanhando, né, esse jogo para descobrir o adversário. E você acha que vocês podem levar uma vantagem, já que o jogo do Al Hilal foi muito mais desgastante, né? Foi até a prorrogação para que eles conseguissem a vaga nessa fase? Pues sí, todo el mundo daba como favorito al Manchester City. Sabemos que el tipo de equipo que es el Manchester City, pero como dije anteriormente, esto es una competencia mundial donde todos tenemos un sueño, donde todos tenemos anhelos, y el que tenga esa disposición, esas ganas, es el que va a salir con el resultado. Entonces no nos toma por sorpresa, porque nosotros tuvimos esa voluntad de vencer y lo logramos ante un equipo, o sea, acaba de jugar la final de la Champions. Entonces el fútbol hoy día es muy parejo en todo sentido,
el que tenga la voluntad creo que es el que siempre va a salir triunfador. Você vem brigando pela sua posição, que você conquistou inclusive no início do ano, mas teve uma lesão importante, voltou e agora tem a chance novamente de começar um jogo de quartas de final de Copa do Mundo. Queria saber como é que está a sua cabeça, a sua expectativa, você está ansioso, como que você está para esse jogo tão importante, imagino que um dos mais importantes da sua carreira, né? La verdad yo creo que sí, pero ansiedad no, al contrario, me siento tranquilo porque el equipo ha venido haciendo un trabajo increíble, desde el entrenador hasta las personas que no pudieron venir, lo están haciendo muy bien, lo estamos haciendo muy bien y creo que eso genera una confianza en el grupo, una tranquilidad y una seguridad para luego venir y enfrentar aquí los partidos. Cada vez que todos hemos tenido la posibilidad de jugar en este mundial y cada jugador que ha entrado con esas ganas y ese deseo de poder ayudar al equipo. Entonces eso te motiva, te da paz y a la final estamos luchando por un sueño, que eso está increíble y lo tenemos aquí enfrente. Entonces eso nos da esa envergadura, esa tranquilidad de poder salir adelante y lograr el objetivo. O que dá para dizer que a competição já trouxe para esse elenco, né? Porque o Renato Gaúcho chegou, vocês chegaram aqui sem tantos jogos assim, só que isso, a competição foi avançando, vocês ainda podem ter 3 jogos pela frente, mas o que dá para dizer que a competição trouxe para o Fluminense, pensando no resto da temporada, pensando nesse grupo? Pues yo creo que la unión que hemos conseguido aquí en este mundial, el compartir todos estos días, el ir viviendo el día a día, todas las situaciones que se han presentado, buenas, no tan buenas, al final nos ayudan a crecer, ¿sabes? Y eso es realmente lo importante que nos llevamos como equipo para lo que viene, pero lo estamos poniendo en práctica en este mismo momento. Entonces eso ha sido una de las claves que hemos tenido como equipo, como familia, que hemos construido y la verdad muy feliz de eso. Hoy estamos aquí a puertas de pasar una semifinal, pero créeme que estamos convencidos y viviendo y disfrutando de este maravilloso momento. Muito bem, então é isso, galera. Tá aí a palavra do Fuentes, Martinelli, que, ao que tudo indica, serão titulares amanhã, principalmente em relação ao Fuentes, com a suspensão do René. A gente volta mais tarde com a entrevista coletiva do técnico Renato Gaúcho, direto, Tour de Orlando, nessa véspera, nessa cobertura, nesses momentos, horas que antecedem essa grande decisão contra o Al Hilal. Fechou? Um abraço. Só não esquece de sair e deixar o seu like aí, seu comentário, se inscrever se você não está inscrito. Tamo junto, valeu!